A igreja no Brasil instituiu este ano de 2023 como um ano vocacional, o ano em que nós rogamos a Deus, pedimos ao Senhor que possa enviar operários, trabalhadores para a messe. Nós rezamos por todas as vocações. Como em uma construção nós temos diversos operários, divisão de tarefas, de trabalhos, na igreja também sempre haverá lugar para todos. Todos que querem fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Especificamente este evangelho extraído de Mateus, capítulo 9, dos versículos 36, depois ainda atingindo o capítulo 10 de São Mateus, está falando este evangelho do chamado que Jesus fez, para que dentre os seus discípulos pudesse escolher 12 para ser apóstolos. E eu quero me fixar nas palavras primeiras deste evangelho, quando nós escutamos que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, vendo as multidões, é o olhar de Jesus. Meditemos sobre o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é o olhar da compaixão, é o olhar da misericórdia, é o olhar da sensibilidade, porque percebe que o rebanho, que as ovelhas estão abatidas, estão sofridas, estão abandonadas. E como é o nosso olhar? Como é o olhar do mundo? Infelizmente, as pessoas têm um olhar interesseiro. Quase sempre não olham para os que estão abatidos e desanimados. Mas o olhar interesseiro é um olhar que coisifica os seres humanos. O saudoso Papa João Paulo II, hoje canonizado pela nossa igreja, dizia que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o utilitarismo. Quando nós olhamos para as outras pessoas, sempre querendo tirar delas alguma vantagem. E o mundo assim age. Quando as pessoas não têm mais o que oferecer, elas são jogadas fora, são descartadas nas relações. Infelizmente isso ocorre em todos os âmbitos, por vezes no interior da própria família. Muitas pessoas são destratadas e são humilhadas, porque não têm recursos materiais, porque são pobres, porque não conseguem um emprego e muitas das vezes são humilhadas por todos. O olhar de Deus é o olhar da compaixão, é o olhar que promove. Por isso Jesus olha para as multidões que estão sofridas e Jesus se comove interiormente. E o que Jesus faz? Ele pede que nós roguemos, que nós oremos, que rezemos ao Senhor da messe, para que Ele envie operários. E a partir de tudo isso é que Jesus faz o chamado dos 12. Os outros evangelhos dizem que Jesus passou uma noite inteira em oração antes de fazer esse chamado. E Ele chamou aqueles que Ele quis. Jesus conhece, porque o olhar de Jesus não é um olhar humano como o nosso, o olhar da aparência, o olhar da superficialidade, mas o olhar de Jesus, além de ser um olhar da misericórdia e da compaixão,
é o olhar da profundidade, porque nos conhece, sabe das nossas fraquezas, mas sabe também das nossas capacidades. E embora frágeis pecadores, é o próprio Cristo, na escola da sua graça, da sua bondade, que vai capacitando cada um de nós para que nós possamos ser operários dignos da sua messe, da sua vinha. Este olhar de Jesus fez com que estes pobres homens considerados rudes, alguns deles analfabetos, pobres pescadores, se tornaram instrumentos de Deus, levando o Evangelho a todas as nações. Os outros evangelistas dizem que Jesus, ao escolher os 12, escolheu os que ele quis, escolheu para que estivessem com ele. Isso é fundamental, estar com Jesus. Quem trabalha para Jesus, quem trabalha na catequese, quem trabalha na obra de evangelização da igreja, precisa dedicar tempo para a vida de oração, para estar na contemplação de Jesus, na Santa Eucaristia e na palavra que está sempre nos instruindo e formando durante toda a vida. Precisamos estar com Jesus. Não podemos apenas falar de Jesus, mas estar com Ele para que Ele mesmo seja a nossa consolação, a nossa segurança, para que assim possamos estar capacitados com toda a autoridade para falar com o amor de Jesus, Ele que nos resgatou, Ele que nos cura, Ele que nos salva. É esse Cristo que nós queremos oferecer ao mundo. Os outros evangelistas, os evangelísticos, dizem que Jesus convidou os 12 para estar com Ele e também para anunciar a boa nova do reino, para evangelizar, para expulsar os demônios, curar aqueles que estão possessos e enfermos. Enfim, nós queremos ser no mundo a presença redentora de Jesus. A sua obra é continuada através dos seus seguidores, através da igreja que continua operando as maravilhas de Jesus. E nós devemos, durante todo este ano, refletir sobre o chamado que Jesus está fazendo a cada um de nós. Antes do Concílio do Vaticano II, havia uma visão eclesiológica ou uma visão de igreja muito hierarquizada, muito clericalizada. Houve no passado aqui em Buriti um padre que era catequista, é louvável, o padre Sabino, o padre catequista. Nos tempos de hoje seria inadmissível o sacerdote ocupar o lugar de um leigo na catequese, porque a nossa visão de igreja não é mais uma igreja puramente clericalizada, mas a igreja que surge do Concílio Vaticano II é a igreja povo de Deus. Enquanto povo de Deus, estamos todos nós com a mesma dignidade. Eu não tenho mais dignidade diante de Deus porque sou consagrado, porque sou um sacerdote. Quando entendemos a igreja enquanto povo de Deus, vamos entendendo o protagonismo de cada um de nós, o protagonismo dos leigos. Todos nós somos chamados também a evangelizar. Uma mesma dignidade para todos, porque enquanto batizados recebemos o Espírito Santo de Deus e somos um povo santo, uma nação santa, um povo sacerdotal. Uma mesma dignidade, porém, com distintas funções. A igreja de Cristo é uma igreja toda ela ministerial. Nós vamos assumindo este protagonismo e vamos rezando e pedindo e suplicando que surjam distintas vocações para o serviço da evangelização, para o serviço do povo de Deus. Falava anteriormente desta palavra do Papa João Paulo II. E para finalizar, lembro que ele, quando falava das vocações,
dizia uma coisa belíssima. O que ele dizia? As vocações são uma resposta de Deus a uma comunidade orante. As vocações são uma resposta de Deus a uma comunidade que pede, que suplica, que ora. Continuemos, irmãos e irmãs, pedindo, como Jesus nos ensinou, rezando ao Senhor da Messe, para que envie operários para o serviço do seu reino. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé.